Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Vim só te agradecer. Momento da palavra. Momento da palavra. Muito obrigado. Hoje a minha oração é apenas de gratidão. Deus, obrigado. Muito obrigado. Te agradeço. Quem está cheio de fé, dê palmas para Jesus. Já pega a tua palavra, a tua espada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Já se coloque de pé, porque a palavra, ela é a reverência também ao Senhor. Amém. Aleluias. Então, depois da oração, eu faço louvor, então, pastor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Atos. Livro de Atos. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem interessante, um assunto muito importante. O livro de Atos dos Apóstolos, para você entender, ele foi escrito por Lucas, que foi um dos apóstolos de Cristo, a qual foi escrito após a ascensão do Senhor Jesus. Você que é jovem, um dos livros que eu gostaria muito que você lesse, além de Provérbios e Salmos, é o Atos. O Atos é um livro muito forte, é um livro muito bom, que ensina e nos mostra como era a igreja do passado. Como era a igreja. Então ali, apesar desse livro de Atos, a partir dali, foi se tornando igrejas. Pessoas que foram se convertendo, pessoas que foram se entregando, pessoas que morreram pelo nome do Senhor Jesus. Morreram por causa da palavra. Então vamos ler comigo o livro de Atos, do capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Atos, capítulo 1, do versículo 5, diz bem assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aquele, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Em algumas palavras, em algumas Bíblias, não está escrito virtude, está escrito poder. Amém, irmão? Ou seja, recebereis poder do Espírito Santo que há sobre vós. Amém, irmão? Palmas para o Senhor Jesus. Vamos orar a Deus com relação a esta palavra. E daí, após isso, irmão, você pode até se assentar, porque eu vou cantar um louvor e eu queria que você prestasse bem atenção nesta letra. Amém? Vamos orar primeiro. Aleluia! Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, Aleluia! por nesta noite estarmos aqui reunidos, ó Pai. Essa é a verdadeira igreja em fé, a verdadeira igreja com a palavra aberta, porque nós vamos ouvir a tua voz e ouvir a tua palavra, meu Pai. Por isso que eu peço, Espírito Santo, que nessa noite seja derramada da tua glória nessa igreja, meu Pai. Porque a igreja agora vai ficar pequeno do tamanho da tua glória. Ah, Senhor, nenhum mal vai permanecer aqui, meu Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu peço também, Senhor, como já tenho orado antes de chegar aqui, envia anjos agora, lá na casa dessa pessoa. Porque enquanto este homem, esta mulher, enquanto este jovem estiver aqui, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor, meu Pai, visita
visita a casa dele agora, visita a casa dela agora, visita o familiar que não pode estar aqui, e aonde estiver uma enfermidade, que essa pessoa seja curada agora. Se precisar de libertação, que seja liberto agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de Israel, entregamos tudo em tuas mãos e peço a ti, ó Pai, que o Senhor, meu Deus, venha falar com teu povo. Ah, Senhor Jesus, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê diz amém. Amém. E palmas para Jesus. Aleluia. Possa sentar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Razão da minha vida, minha existência, princípio, meio e fim de todos os meus sonhos, força da fé que pulsa no meu coração, pensar no teu amor. É minha inspiração, és a luz da alvorada, de uma manhã sem nuvem, o esplendor depois da chuva, que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz no entardecer e o silêncio acalma a noite, que me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou o teu imenso amor. As horas lá na cruz, sozinho em meio à dor, teu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante eu pude ver, perdi as forças, não sabia o que dizer. Ai, quem me dera encontrar uma palavra capaz de expressar o que sinto e agradecer. Senhor Jesus, meu Salvador, minha vida em teu altar, inteiramente ao teu dispor. Não encontro neste mundo razão para viver, se preciso entrego tudo, só não posso te perder. Vou cantar a chabaralá, chabarasi, cantarei chabaraia. Aleluias, adoramos a ti. Nós chamamos, meu Pai, adoramos a ti, Jesus. Aleluias. És a luz da alvorada, de uma manhã sem nuvem, o esplendor depois da chuva, que floresce a terra, o sol no horizonte, a paz no entardecer e o silêncio acalma a noite, que me faz adormecer. Senhor Jesus, meu Salvador, teu Espírito me mostrou o teu imenso amor. As horas lá na cruz, sozinho em meio à dor, teu sangue me salvou, um miserável pecador. Por um instante perdi as forças, não sabia o que dizer. Ai, quem me dera
agradecer, Senhor Jesus, meu Salvador. Minha vida em teu altar, inteiramente ao seu dispor. Não encontro neste mundo razão para viver. Se preciso, entrego tudo, só não posso te perder. Só não posso te perder. Palmas para Jesus. Oh, Senhor. Eu acho muito lindo esse louvor. Parece que ele puxa, sabe, todas aquelas palavras que você quer falar para ele, uma poesia, né? Frases de amor. Parece que é tudo resumido neste louvor. Por isso que eu gosto muito deste louvor. É difícil louvar, é difícil. Mas eu orei a Deus e falei, não, por essas lutas que eu estou passando, eu prefiro louvar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Quando Pedro estava na cadeia, preso, ele e seu amigo não ficaram se lamentando, eles louvavam a Deus, eles cantavam para Jesus. Como diz aquele ditado, né? Quem canta, os males espantam, não é verdade? Então imagine, se um ímpio canta para os males se espantar, bom, depende da música, né? Agora imagine um louvor de um filho de Deus, de uma filha de Deus. Então por isso que tem que sair da alma, de dentro. Não somente cantar por cantar, mas em forma de oração. Diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia! Nós estávamos lendo o livro de Atos aqui do capítulo 1, do versículo 5 em diante, para vocês entenderem que o tema da mensagem é Atos da Oração. Nós falamos domingo passado sobre o altar. E nós oremos, edifiquemos o nosso altar. E nós aprendemos naquela noite que, além do altar, nós já temos o Cordeiro, que é o Senhor Jesus. E que nós somos a lenha. E que agora nós temos que ter o fogo do Espírito Santo. Então, quando eu estou com o meu altar edificado, quando eu estou com o meu altar diante de Deus, aonde eu for, aleluia, eu tenho que preparar o altar. Seja em casa, na igreja, até mesmo no seu trabalho. Aonde for, você tem que edificar o altar. As pessoas precisam saber que você é de Jesus. As pessoas precisam saber que você é crente. As pessoas precisam saber que você tem luz e que você é o sal da terra. Aleluia. O teu vizinho precisa saber disso. O teu colega de trabalho precisa fazer disso. Ah, pastor, mas o vizinho não gosta de mim. Ah, pastor, meu colega não gosta de mim. E daí, irmãos? Eles não precisam gostar de nós, mas nós temos que amá-los. É nós que temos que amar eles. Por isso que o amor bíblico é um mandamento, não é um sentimento. Amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. Palavras do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. E ele também fala: amai-vos aos outros, como eu também amo. Então, se eu sinto o amor de Deus, eu também tenho que amar. E o livro de Atos que nós estamos falando aqui, ele já declara sobre o batismo com o Espírito Santo. E já em seguida, já no finalzinho do versículo 8, onde você recebe poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele se trata justamente do evangelismo. Aleluia! Quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, quando nós temos o batismo com o Espírito Santo, a gente só tem uma única meta desta vida.
Aliás, duas metas. A primeira, salvação. A segunda, o ganho de almas. Eu falo muito sobre redes sociais. Aí a pergunta é: você está usando a tua rede social para quê? Para fazer um print? Para colocar uma foto daqui? Ou para anunciar o Evangelho? Ah, irmão, se você tem o Instagram, se você tem o Facebook, anuncie o Evangelho. Oh, glória a Deus. Porque aquelas pessoas que estão ali, teus amigos, a maioria não são crentes não. Mas eles vão ver as tuas postagens. Posta coisas da sua igreja, posta a sua saída. Jovem, você que saiu, teve essa saída hoje, né, que você estava falando, posta as fotos. Vai que um jovem precisa de ajuda, e aí ele vê aquelas fotos, aqueles vídeos, puxa, eu vou nessa igreja. Isso é uma forma de evangelismo, porque se você não pode sair na rua evangelizar, use também as suas redes sociais. Aleluia. E quando nós temos o batismo com o Espírito Santo, a gente só quer ganhar almas. Almas, almas, almas. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, porque isso daí é o mandamento do Senhor Jesus. Aleluia. Aí mesmo no livro de Atos, aí mesmo no capítulo 1, pula lá para o versículo 14, olha só. No versículo 14, diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Olha só, irmão, o que é uma pessoa de oração? Nós temos que ser de oração. A nossa oração, ela tem que ser verdadeiras. A nossa oração, ela tem que ser sincera. E aqui se trata de perseverar na oração. Aleluia. Ah, irmão, à medida que você deixa de orar, é à medida que você está deixando Jesus de lado. É à medida que você está deixando, ou seja, você está se desconvertendo. Ficou uma semana sem orar, irmãos, você se distancia do Senhor, porque a oração é uma intimidade com Cristo. A oração é uma vida com Cristo. Você tem que conversar com o Senhor Jesus como você conversa com o seu amigo. Você tem que conversar com o Senhor Jesus como você conversa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Aleluia. Vamos falar abertamente como um brasileiro. Você tem que trocar ideia com Jesus como você troca ideia com seus amigos. Amém, irmãos? Aleluia. É isso. Está numa intimidade com Ele. E esta oração, ela fala muito sobre em família também. Nós temos que orar em família. Marido com a esposa, esposa com o marido, casal com os filhos. E a família da fé. Orar um pelos outros. No livro do Tiago, do capítulo 5, do versículo 16, se você for observar atentamente, ele fala, explica que nós devemos orar pelas pessoas que quando chegar e dizer, eu pequei, eu errei. Porque o que nós estamos vendo quando descobrimos que alguém da congregação pecou, errou, a maioria, em vez de orar por essa pessoa, aponta o dedo. Ah, tá mal, tira daqui, expulsa daqui. Não, irmão, nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que dobrar o joelho ou de pé, seja como for. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos zombados. Pode ver, você abre as suas redes sociais, você abre o teu Kawaii, o teu TikTok, o Instagram, tá lá, sempre tem um comediante tirando sarro de crente, é ou não é? Sempre tem um comediante tirando sarro de quem fala nas línguas estranhas. Mal ele sabe o prejuízo que pode causar futuramente para a tua alma. Então nós temos que orar a Deus. Nós temos que ser o sal desta terra. Nós temos que viver uma vida de oração. Fala para a pessoa do seu lado e diga, tenha vida de oração. Fale para essa pessoa, tenha vida de oração. Ali mesmo, Tiago,
Atos, capítulo 2. Abre aí no capítulo 2. Vamos lá diretamente para o versículo 41. Versículo 41. A oração, ela nos leva em uma intimidade com Jesus. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós abrimos a boca para falar com Deus, antes de sair a voz da oração, o Senhor, Ele já olhou para o teu coração. Ele já olhou. Teve tempos que eu estava orando a Deus e eu estava numa tribulação danada. E comecei a orar ao Senhor. E as palavras saía, e eu falando. Mas também chegou o momento que eu peguei e falei: Senhor, se tudo isso que eu estou falando, porque eu estou ouvindo o que eu estou falando para o Senhor, se realmente está saindo daqui. Porque se não estiver saindo daqui, então não atende a minha oração. Porque tem que sair daqui. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho falado que nós, no mínimo, teríamos que orar 4 vezes ao dia. No mínimo. Pergunta: por que, pastor? Por que, pastor? Porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Olha, irmão, nessas orações de 3 vezes ao dia que ele orava, foi aberto o decreto para pegar ele em oração, para jogar ele nas covas dos leões. E foi o que aconteceu. Se tem que orar, irmãos, se tem que falar para Deus: Senhor, se tem alguém aí querendo me derrubar, querendo me destruir, querendo puxar o meu tapete, eu não sei quem é, mas eu sei muito bem que o Senhor vê e ouve, ó Deus. Acampa com os teus anjos na minha casa. Envolve-me com teu Espírito Santo. Me renova dia após dia. São essas orações que nós devemos fazer a Deus. Existe a oração de súplica. Existe aquela oração onde a pessoa pede, sim ou não. Existe aquela oração que você não ora, mas você clama. Existe um teor de uma luta na tua vida que parece que você orando, parece que não vai. A hora que você levanta um clamor, que você rasga aqui de dentro de você, você rasga a alma diante de Deus, aí Deus ouve o clamor e faz a nossa história mudar. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Ele faz a nossa história mudar. Então, no Atos, do capítulo 2, do versículo 41, diz bem assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluia, Deus. E a cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse tudo em comum é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Essa doutrina dos apóstolos não se fala de doutrinas de igreja, mas a doutrina da palavra. Oh, glória. Então eu tenho que perseverar na oração, mas perseverar também na palavra. Eu tenho que caminhar com o Senhor Jesus sobre a palavra. Eu tenho que perseverar, mesmo nas lutas, mesmo nas tribulações, eu tenho que perseverar na palavra. Poxa, se eu tenho fé, se eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, então eu tenho que persistir. Aleluia. Porque o diabo, ele é o nosso adversário. Ele não vai deixar o crente sossegado. Ele sabe que o tempo dele está curto. Ele sabe que daqui a algum tempo ele vai para o inferno.
Mas antes de ir, ele quer levar o maior número de almas junto com ele. Essas pessoas que já estão no mundo, ele não se preocupa muito com eles, porque já estão lá, já estão fazendo as suas vontades. Ele não se preocupa. Ele faz um trabalho arriscado até. Qual é o trabalho arriscado, pastor? Ele deixa de se preocupar com quem está lá fora, mas ele vem aqui dentro. Ele veio a perturbar. Ele quer tirar o crente da presença do Senhor. Ele quer fazer o crente se desviar. Então ele cria vários tipos de situações adversas. Usa pessoas para te confrontar. Prepara as armadilhas. Ele faz de tudo para que você se desvie da presença de Deus. Mas quando eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que estou no altar edificado e persevero na palavra, estou na doutrina da palavra, estou firme na fé. Irmão, Aleluia. o diabo pode vir. Quanto maior ele se levantar, maior será o trono. Palmas para Jesus. Oh, aleluias a Deus. A perseverança dessa doutrina dos apóstolos, ele se fala também muito em trabalho, obra, comunhão e também oração. Não podemos deixar de ganhar almas. Não podemos deixar de falar de Jesus. Seja como for, seja no altar, seja lá fora, seja no evangelismo, seja na praça, seja até mesmo nas suas redes sociais, mas tenha uma vida de oração. Aleluias. Tenha uma vida de oração. Por isso, irmãos, que quando nós temos uma vida de oração, não pense você que as coisas vão ser bom. Não. Uma pessoa que tem vida de oração, ele incomoda as trevas, irmãos. Ele incomoda as trevas. E as trevas vai partir para cima. Vai vir com tudo, como aconteceu com Daniel. Eles pensar, não, vamos fazer um decreto justamente na lei dele, na lei do Deus dele. Porque a forma que Daniel orava a Deus era uma forma de devoção ao Senhor, inteiramente, 100%. Quando Daniel soube desse decreto, você acha que ele parou de orar? Você acha que ele parou de orar? Ele continuou. Você acha que ele mudou o local para orar? Porque o pessoal já estava de olho nele, já ficava de vigia nele. Ele poderia muito bem chegar e pensar, não, agora levantou um decreto, se eles me pegar orando, eu vou para a cova dos leões. Então eu vou orar no outro cantinho. Eu vou lá no banheiro, fecho a porta, eu oro, que ninguém vai ouvir. Mas não, ele continuou na oração. Sabe o que é isso, irmão? Uma pessoa de oração é uma pessoa de ousadia, é uma pessoa de fé, é uma pessoa que tem coragem e não tem medo de encarar. Aleluia. Quem é de oração é ousado e tem bastante ousadia. Palmas para Jesus, você que é ousado. Aleluia. Seja ousada, mulher. Tenha ousadia, homem. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo deles, não. Só tem medo quem não ora. Quem não ora, recua. Quem não ora, tem medo. Irmãos, teve o pessoal naquela época, tinha aquela arena. Eles pegavam os crentes, aqueles cristãos, jogavam tudo na arena e soltavam os leões, e os leões partiam para cima, e parecia um evento fantástico para aquele pessoal. Mas se você pesquisar pelas histórias, teve uma hora que, como eles já sabiam que iam para a arena, eles iam para a arena e começaram o quê? Louvar. Porque já era de oração, então eles começaram a louvar. Teve um momento pela história de que eles mesmos estavam correndo atrás dos leões, inverteu o negócio. Glória. Eles tiveram ousadia.
Ah, já que o leão não vem, então eu vou, leão. Vem cá, leão. Você não me quer? Vem cá, leão. Ousadia, coragem, partiu para cima. Tanto é que depois, como os leões não podem fazer nada, mandaram os soldados sair e matar eles com lança. Ousadia, irmão. Quem é de oração não tem medo. Quem é de oração ele encara. Quem é de oração ele é ousado. Quem é de oração ele enfrenta até a morte. Enfrenta até a morte. Por isso que nós devemos perseverar na palavra, na oração. Persevere, irmão. As lutas é difícil? Claro que é. Tem hora que dá vontade de desistir? Claro que dá. Nós somos humanos. Nós somos pessoas, nós temos sentimentos, sim ou não? Nós sentimos dor. Mas eu preciso ser de oração. Eu não posso somente orar a Deus só naquele momento que eu estou precisando de ajuda. No momento que a minha geladeira está vazia, no momento que eu estou desempregado, no momento que estão vindo contra mim, no momento que o mundo caiu sobre minha vida. Eu não posso orar a Deus nesse sentido, só procurar Ele nessas partes. Eu tenho que orar a Deus, estendo bem ou não, de um jeito ou do outro, eu tenho que orar. Ah, pastor, as coisas estão maior maravilha para mim. Ore. Ah, pastor, as coisas estão difíceis para mim. Ore. Temos que orar. Aleluia. Quando não está nada acontecendo com você, você tem uma vida com Cristo, você ora. Ah, Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo que o Senhor é. Porque assim, irmão, quando nada acontece, irmão, pelo menos comigo, eu penso assim, eu não sei com o pastor, acho que também o pastor pensa, mas ele vai entender aqui. Quando nós, pensamos, tá tudo tranquilo, não tá vindo nada contra mim, a gente já fica com o pé atrás. Ficamos ou não ficamos, pastor? A gente fica. Peraí, eu não estou cutucando o inferno, não estou cutucando as trevas, ou eu estou em pecado e Satanás está batendo pau e fala, agora não vou nem mexer com ele, ou ele está preparando algo, e quando demora, irmão, é algo pior. Oh, aleluia. Mas quando eu estou orando de dia, de noite, quando o Espírito Santo me acorda, irmão, preste bem atenção agora, olha que eu cortei aqui. O Espírito Santo vai te acordar de madrugada. Oh, glória. E quando ele te acordar de madrugada, você vai estar bem cansado. Muito cansado. Mas levante. Levante, porque ele tem algo para revelar para você. Tem algo que ele vai falar para você. Quando você levantar na madrugada nessa semana, levante. Faça como Samuel fez. Eis-me aqui, Senhor. O teu servo ouve. Aleluia. Oh, glórias. Então eu tenho que viver essa vida. A oração ela é importante, porque nos mantém sempre ligados com Cristo. Pode ver, irmãos. Se você pegar, por exemplo, uma mesinha e 3 cadeiras, e você colocar lá na esquina e colocar lá para evangelizar um livro, coloca aqui uma plaquinha assim, receba a oração e escreva o seu nome no livro de oração. Irmão, vai vir mais macumbeiro pedir para colocar o nome dele no livro de oração de que uma pessoa que não frequenta esses lugares. E eles pedem, macumbeiro, coloca aí o meu nome, ora por mim, porque eles sabem que para sair de lá é só mesmo com o Espírito Santo e os anjos juntos lá para tirar. Eu sei do que eu falo porque eu sei como que é. É só o Espírito Santo para tirar. Porque as pessoas, eles pedem oração. Quem aqui, pelo WhatsApp, alguém não chega e fala, ô irmã, ora por mim? Quem recebe essas mensagens? Todo mundo recebe, sim ou não? Ô irmão, ora por mim? E eles nem falam, né? Às vezes quer perguntar, né? Mas do qual sentido? Financeiro, doença, qual que é? Não, só coloca lá, ore por mim. Irmãos,
preste bem atenção também. Existe oração que você for fazer, e quando você sentir que você for fazer a oração e você vai sentir que o negócio não vai, não ore. Não ore, porque é o próprio Deus que está barrando isso daí. Porque às vezes, irmãos, o próprio Deus pode estar tratando com a pessoa pessoalmente. Pessoalmente. Ainda mais quando se trata de um cristão mesmo, principalmente no nosso meio, na unidade de fé. Às vezes tem aquele cristão, aquele crente, que ele é bem rebelde. Está no pecado, fala mal de um, fala mal do outro, cria panelinha, faz fofoca e ainda pede oração. Aí você vai lá, vai orar. Só que Deus, de repente, já está tratando com essa pessoa, pessoalmente. Porque neste momento, até a saúde da pessoa começa a se tornar precária. E aí, se você estiver orando com uma pessoa assim, que Deus está tratando pessoalmente, é como você está indo contra o próprio Senhor. Então veja que até na oração a gente tem que ter discernimento e também sabedoria. Fala comigo, discernimento e sabedoria. Por isso que nós devemos orar a Deus com sabedoria, com discernimento, para que as nossas orações elas sejam ouvidas e elas também sejam respondidas. Diga glórias a Deus, você que é de oração. Glórias a Deus. Vamos lá para Atos no capítulo 6. Veja só que eu estou pulando já. Atos capítulo 6. Você vai ver aqui em Atos capítulo 6, de novo falando em perseverança. Perseverar na oração, perseverar na doutrina, perseverar no repartir ao pão. Repartir ao pão é ajudar uns aos outros, irmãos. Temos que ajudar uns aos outros. Diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Veja que aqui a igreja começou a crescer. E os apóstolos não tinham como ficar cuidando. É a mesma coisa da igreja aqui, que você congrega. A igreja vai começar a crescer. E o pastor e a esposa dele não vai conseguir tomar conta de tudo. Ele vai precisar de obreiros, ele vai precisar de diácono, ele vai precisar de pessoas que estejam dispostos a ajudar na obra. Porque quem tem que sair evangelizar é obreiros, é diácono, é missionário. O pastor não precisa. O pastor ele tem que estar aqui preparando a palavra para receber a alma que você evangelizar. Amém, irmãos? Então veja que aqui se trata de perseverar também na oração, perseverar na palavra de Deus. Aí mesmo no versículo 2: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus em cima das mesas. Escolhei, pois, irmão, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituímos sobre estes importantes negócios. Versículo 4. Vamos junto comigo. Mas nós, vamos lá, irmão. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então veja só, eles falaram: vocês escolhem 7 homens de boa reputação. Então não é qualquer pessoa não, irmão. Para esse importante negócio, ou seja, para esta obra. Enquanto isso, nós vamos perseverar na oração e também na palavra. Amém, irmãos? Então veja que ele fala sobre muito de reputação. Como que é a sua reputação lá fora, irmão? Se o pastor resolver sair lá para os teus vizinhos perguntar sobre você, já imaginou, pastor? E aí? Você vai ficar com vergonha? Ou você vai ficar, não? Ele sabe que eu sou crente. Se falar mal de mim é porque não gosta mesmo. Aleluia. É, irmão. Nós temos que ter uma boa reputação lá fora. Porque o que tem de crente, irmão,
que lá fora está pior do que o ímpio. Lá fora está pior, parece que está mais endemoniado, bem pior ainda, do que quando entrou na igreja. Nós temos que manter essa doutrina da palavra aqui dentro. Aqui dentro, no meu altar, no meu coração, na minha vida. Eu tenho que ter essa boa reputação. E contando a história aqui para frente, aí eles escolheram 7 homens. Mas tem um homem aqui que a palavra fala justamente dele. Falou das qualidades dele, mas não falou das qualidades dos outros. Mas falou mais da qualidade deles. Quer ver? Veja aqui comigo, no versículo 5, olha só. E esse parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão. Homens, olha só, homem cheio de e do Espírito Santo. Veja só. Aleluia. Aí falou o nome dos outros. E Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e esses orando lhe puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Olha a diferença de você viver pela fé e obedecer à fé. Aleluia. Quando eu vivo pela fé, eu vivo na base da oração. Quando eu vivo pela fé, eu sigo as escrituras. Agora, quando eu obedeço à fé, eu obedeço a palavra aleluia. De Deus. Palmas para o Senhor. Oh, aleluia. Bem forte para Ele, irmãos. Estevão era justamente esse homem aqui. Cheio de fé. E cheio também do Espírito Santo. Ele era um rapaz totalmente usado. E ele pregava a palavra de Deus. Jovem, esse Estevão, ele tinha mais ou menos seus 25, 26 anos de idade. Ele tinha tudo, podia se casar, ter filhos. E se eu estiver no erro nos cálculos, no máximo ele chegaria aos seus 35 anos. O máximo. Mas dá para entender que esse rapaz, esse Estevão, ele tinha tudo pela frente. Mas como ele entregou sua vida para Cristo, foi batizado com o Espírito Santo e recebeu a palavra e começou a permanecer na palavra, então ele começou a pregar. E ele pregava a palavra de Deus. Ah, irmãos, ele começou a pregar a palavra de Deus sem medo. Ele começou a pregar a palavra de Deus ali com ousadia. E o que é pior, ele levou a palavra de Deus justamente dentro do sinédrio, que são homens conhecedores da palavra. Homens que contam a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Homens que contam a história de Elias, que tinham um ancorão para eles. Mas esse Estevão, ele pregava a palavra de Deus. Seja um Estevão na tua casa, irmão. Seja um Estevão no teu trabalho, irmão. Seja um Estevão aí no teu bairro. Seja um Estevão na tua cidade, irmão. Mas não tenha medo. Ore, fala de Jesus, prega. Aleluia. Porque eles vão vir para ti para cima. Aleluia. E Estevão pregando a palavra, falando de Jesus, falando da cruz. Havia até uma briga, uma discussão. Quem é você para falar? Entrou ontem aí, em outras palavras, né? Saiu hoje das fraldas, agora quer nos ensinar. É ou não é o que acontece hoje? E isso está acontecendo. Ei, jovem, se prepare. Se prepare, porque as Sagradas Escrituras, ela não mente. Aleluia. Ela não mente. Porque fala que os jovens serão usados pelo Espírito Santo. Você que é jovem, levanta as mãos e diga: me batiza, Espírito Santo. Fala aí, me batiza, Espírito Santo. Fala assim: usa-me. Ah, eu não vi. Fala: usa-me. Ah, agora já era. Viu, o Espírito Santo? Ele falou para usar. Vai ser usado, irmão. Aleluia. Vai ser usado. Aleluia. Vão soltar cachorro em cima de você. Vão fechar a porta na tua cara. Vão te xingar também, irmão. Vão falar mal de você. O quê?
Esse daí, antes era maconheiro, fumava maconha, parecia um Bob Marley. E agora está com a Bíblia do braço falar de Jesus. Aleluia. É aí que entra o teu testemunho de vida, irmão. Testemunho de mudança. Você vai testemunhar Jesus na tua vida. Jesus mudou a minha vida, transformou a minha vida. Aí você vai falar, e Ele vai fazer isso com você. Aleluia. Não tem como as pessoas escapar. Não tem, irmãos. Não tem como escapar. Todo mundo vai ouvir a palavra de Deus, nem que seja uma única frase, chegar e dizer: Jesus te ama. Falou Jesus te ama, irmão? Você já evangelizou. E se a pessoa se espertar e falar: puxa vida, se Jesus me ama, o que eu devo fazer para ter esse amor? Aí você entra em ação. É você o Espírito Santo, irmão. Mas você tem que entender, você só consegue fazer isso se você for de oração, ter vida de oração. Ah, irmão, se prepare, irmão. Se você é de oração e vai orar, vai perseverar, lutas vão vir. Aleluia. E sabe o que é engraçado, irmãos? A gente está cheio de lutas e ainda quer pegar a luta dos outros. É ou não é? É. Eu podia chegar e dizer: não, Senhor, eu estou cheio de luta, não vou nem pegar a luta desse fulano. Não, a gente vai lá e pega a luta da pessoa. Ai, pastor, eu preciso, a minha geladeira está vazia. De repente até a casa do pastor está com a geladeira vazia. Mas ele ora. Ele ora. Porque o que está me sustentando agora nesse momento é o Espírito Santo. Jesus, quando foi para a cruz, irmão, Ele não se preocupou com a dor, não. Ele sentiu, mas Ele não ficou preocupado, não. Porque a pior dor mesmo era o que nós já estávamos sentindo sem Ele. A dor do abandono, a dor do desprezo, a dor da solidão, a dor de uma doença grave. Mas Jesus, irmão, quando Ele estava naquela cruz, Ele não pensou duas vezes. Ele ficou calado como um cordeiro, sendo humilhado. As pessoas olhavam, passavam, manejavam a cabeça de vergonha, fazia assim, ó. A maioria dos apóstolos fugiu, correu tudo. Só ficou ali João e Maria. Mas ele estava lá na cruz pelos nossos pecados. Era para nós estar lá, irmão. Aleluia. Mas Jesus era um homem também de oração. Ele se retirava para orar. Quando ele estava lá no Getsêmani, ele estava em oração, em espírito de oração. Ele sabia, ele estava esperando o momento certo, porque naquele momento de Getsêmani já estavam indo atrás dele, já estavam indo pegar ele, mas ele estava lá em oração. Me prepara, ah, Senhor, se possível for, passa de mim deste cálice, mas que seja feita a sua vontade. Aleluia. E a vontade de Deus é que nós vamos orar. A vontade de Deus é orar pelos nossos inimigos, é orar por aqueles que nos perseguem. Essa é a vontade de Deus. É doído? É. Puxa, pastor, mas me machucaram muito. Eu sei como é que é, irmão. Eu sei como é que é. Nós, os pastores aqui, sabemos como é que é. Mas se nós falamos isso, é porque nós estamos praticando isso. Às vezes, irmãos, às vezes você pode ver o teu pastor orando, pregando, mas de repente, lá dentro, ele está pregando e está numa luta danada, até se sentindo sozinho, mas ele está ali, levando a palavra. Ele não está se preocupando mais com ele, ele esqueceu dele, mas ele está levando a palavra, perseverando na palavra. Mas quando fecha a porta, quando fechamos os portão, quando cada um vai para o seu canto, é a hora que ele se encontra sozinho, é a hora que ele cai e chora. O cair que eu falo é de joelhos na presença de Deus. E às vezes ele nem ora mais. Sabe por quê? Porque ele só quer chorar. E o choro, as lágrimas, são justamente as orações.
Aleluia. E Estevão, irmãos, ele começou a pregar. E ele foi falando de Jesus. Aí mesmo, Atos do capítulo 7, quase no final dessas mensagens. Vamos lá para o versículo 55. Atos capítulo 7, do versículo 55. E eu resumindo, Estevão começou a pregar. E eles começaram a debater. E Estevão falou: vocês são os homicidas, vocês mataram o Messias, vocês mataram Jesus, vocês não creram nele. E ele foi pregando a palavra, justamente para esse povo que é do Sinédrio, enquanto os outros demais estavam pregando a palavra em outros lugares. Irmão, olha só como que é. Pedro, quando estava indo no local para orar, tinha um mendigo lá na porta da igreja pedindo esmola. Aí ele subindo, o mendigo pediu esmola. Pedro chega e fala assim: ei, olha para mim, olha para mim. Eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho é: levanta e anda. Glória a Deus, aleluia, Pai. Aí eu imagino, porque naquele momento ele não se levantou e andou. Aquela hora todo mundo parou, olhou, observou, mas ele teve que estender a mão e puxar. Vem. E ele foi e ele começou a andar. Aleluia. Mas o interessante é que ele falou: olhe para mim. Ele não falou: olha para Jesus, olha para a cruz, olha para a igreja, olha para o pastor. Não, ele falou: olhe para mim. Sabe qual é essa expressão de você falar para uma pessoa: ei, olha para mim que eu vou orar por você? Sabe qual é essa expressão? Porque você é um embaixador de Cristo. Você representa Jesus aqui na terra. E quando você chama a atenção e fala: ei, olha para mim que eu vou orar por você, é como a pessoa estivesse olhando Jesus dentro de você. Aleluia. E aí, irmão, a fé de um, a fé com o outro se junta. Ah, irmão, aí os dois ligados no céu e na terra, as coisas acontecem. Aleluia. Oh, glórias, aleluias. E Estevão ali pregando, e as pessoas não gostando, e aquele povo também não gostando, e tampava os ouvidos, e falava: sai daqui, não queremos saber de você, vaza fora, você não sabe de nada. Mas eu prego a palavra de Deus, eu tenho o Espírito de Deus, e Ele está falando isso para você. Você tem que se converter, você tem que se entregar, você tem que abandonar o pecado, parar com essas práticas, muda de vida, muda de caráter, muda na mente. E ele pregando. E quando você prega com ousadia, a pessoa sem Jesus, ela começa a ficar com raiva. Esse dia eu estava vendo no Instagram um rapaz pregando a palavra de Deus. O cara apanhou lá em São Paulo, deram um tapa na Bíblia dele, apanhou. Pensa, pregando a palavra. Agora eu vi de novo aí, disse que vão fazer até um culto de louvor e adoração justamente onde ele apanhou. Sabe por quê? Porque ele estava pregando a palavra. E ele desistiu? Não, ele não desistiu. Mas diz assim no versículo 55. Olha só, irmão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olha só, cheio do Espírito Santo, que é de oração, está cheio do Espírito Santo. Porque quando acontecer as coisas, irmão, você já está preparado. Porque Deus não faz as coisas de qualquer maneira, não. Ele sabe muito bem certinho como Ele fazer. Quer ser usado, irmão? Quer ser usado por Cristo? Então se prepare. Porque na usação do Senhor Jesus, irmão, você pode ir preso por causa do Evangelho. Você pode morrer por causa do Evangelho.
Então permaneça firme na doutrina. Aí fala assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Diga graças a Deus. Então eles já arrastaram Estevão para a rua, já jogaram ele para fora, já cataram as pedras, já começaram a bater nele, já começaram a jogar pedra sobre ele, só porque ele estava pregando a palavra, só porque ele é de oração. Esses homens rejeitaram a Deus, rejeitaram os ensinamentos de Cristo. Aí quando chega um rapaz feito Estevão para pregar para eles, eles não gostam, eles tampam os ouvidos, eles não querem saber. Eles não querem saber. É, Deus. E é assim, irmãos. Se você é de oração, tem uma vida de oração, quer falar de Jesus, então você tem que ir preparado. Por isso que lá em Efésios fala sobre se revestir da armadura de Deus. Palmas para Jesus, porque Ele é o merecedor de tudo. Jesus estava em pé. E sabe por quê? Para dar boas-vindas ao Estevão. Vamos lá, pula lá para o 57, olha só. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quem é que disse isso? Hein, irmãos? Quem é de Bíblia sabe. Quem é que falou sobre isso? Em Lucas, capítulo 23, do versículo 46, Jesus fala: Senhor, Pai, recebe o meu Espírito. Aleluia. E Estevão, no meio disso, ele fala: ah, Senhor, receba o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, no versículo 60, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aleluia. E lá no Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, Jesus na cruz e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Veja que até no último minuto, Estevão orou pelos seus agressores. Esses homens foram assassinos, eles mataram porque o Sinédrio não tinha poder para matar ninguém. Mas eles foram lá e mataram Estevão. Foi o primeiro mártir do início da história do Atos dos Apóstolos. Palmas para Jesus, irmãos. Aleluia. Se coloquem de pé que a gente vai orar. Charles Spurgeon disse bem assim: se uma igreja que não ora, ela está morta. Então nós temos que perseverar na oração. E nesta oração, irmão, nessa perseverança, na palavra, na doutrina, irmãos, então lutas virão, mas você não pode desistir. Amém, irmão?